Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos à minha bagunça. Bom, pessoal, aparecendo do nada por aqui, porque eu sei que eu sumi por um bom tempo, mas a verdade, gente, é que eu não tô tendo tempo. Inclusive, para mim gravar, só se for assim, mostrando minha rotina, mostrando minha bagunça, me mostrando destruída. Mas vamos recuperar a dignidade desta casa, vamos recuperar a minha dignidade, e eu convido vocês a passar um final de semana comigo. Vamos começar organizando isso aqui, ó. A minha casa tá de cabeça para baixo e eu vou fazer várias coisas. E aí vocês vão acompanhar comigo e vamos conversando também sobre várias coisas. Espero muito que o áudio fique bom, porque algumas vezes eu vou me distanciar, então vamos torcer para dar tudo certo. Primeira coisa que eu vou fazer, hoje de manhã eu comecei a tentativa de um bolo de milho, que eu até guardei a embalagem aqui, ó. Aí coloquei a massa do bolo de milho e percebi que eu não tinha ovos. Então eu tive que esperar até meu marido acordar, porque como ele trabalha à noite, eu espero ele acordar para poder aperrear ele, né, gente? E aí eu peguei, esperei ele acordar, fomos no mercado, já fizemos as compras da semana. Então eu vou começar terminando o bolo de milho, colocando ele para assar, porque eu vou ligar o forno e o forno vai ficar quentinho, vai esquentar a cozinha, porque eu tô com frio, como vocês estão vendo. E eu aproveito sempre nesses dias de frio para fazer bolo, porque o forno esquenta a cozinha. Então eu junto o útil ao agradável e eu vou fazer esse bolo de milho. Aqui tá bem bagunçado. Por quê? Porque eu passo a semana inteira trabalhando. Hum, A sacola tá aqui, ó. A sacola do ovo. E aí eu já vou guardar essas compras também. Ah, eu vou contar um segredo para vocês. Amanhã é Dia dos Pais e nós vamos fazer uma surpresa, um café da manhã na mesa, na cama, pro meu marido. Então eu comprei algumas coisas que eu não sei se ele se tocou ou não, que seriam coisas para fazer uma tábua de café da manhã, mas eu vou gravar também para vocês. Então vocês também vão ver a surpresinha, tá? E isso aqui já é para surpresa também, que eu quero. Eu comprei um pão baguete, vou mostrar para vocês, compridinho, e eu quero fazer o sanduíche, né, para colocar. Eu comprei peito de frango defumado, que eu amo. Eu amo peito de peru, mas o peito de peru é caro. Então, vamos botar aqui. Ai, gente, muita bagunça, mas vai dar certo. Aí, detalhe, as coisas que vão ser da tábua, eu vou separar numa sacolinha, porque eu tenho medo dele mexer na geladeira e querer usar alguma coisa, entendeu? Querer comer. Vai estragar a surpresa. Então, eu vou botar na sacolinha. Vamos lá. Colocando aqui. Os ovos. Então, são 3 ovos. Ah, eu já vou acender o forno para ele ir pré-aquecendo. E esquentando a cozinha, né? Esse forno desse fogão é horrível. Ele é muito ruim. Mas, assim, para esses bolinhos de massa pronta, ele até que funciona, né? Então, eu vou tentar. Agora essa madeira. E agora, gente, eu vou colocar a massa aqui. Eu achei a massa um pouco líquida. Mas como na embalagem tem dizendo que é um bolo de milho cremoso, então acho que vai funcionar, né? Mas tá bem cheirosinho. Vamos levar ao forno agora. Vou mostrar para vocês o que a gente vai colocar na tábua na mesinha de café da manhã. Então eu comprei torrada, que eu gosto de fazer ela, vou mostrar para vocês amanhã, com requeijão, queijo, coloco 2 minutinhos na airfry e coloco
geleia de pimenta em cima. Quem me segue lá no Instagram sabe que geleia de pimenta, gente, é o meu vício. Só que o que acontece? Eu geralmente compro uma baratinha. Essa daqui é uma melhor, mais chique, né, gente? Essa aqui, ó. E aí eu vou colocar. Comprei manteiga mesmo, ó. Sem ser margarina, né? Porque é um dia especial. Aí eu comprei, gente, é uma baguete. Vou mostrar pra vocês. Olha só, que linda. Essa daqui que eu falei que eu vou fazer o cortar e colocar o sanduíche. Comprei uma baguete. Comprei esses pãezinhos que eles são para fazer na airfryer também, recheados com calabresa. Esses palitinhos de queijo. Aí comprei polenguinho, um iogurte grego e morango. E aí amanhã eu mostro para vocês a montagem. Eu vou logo guardar tudo isso antes que ele acorde e veja. Gente, hoje já é outro dia e só para mostrar para vocês, aqui já são as marmitas, as minhas, né? Então eu já tenho para segunda, terça, quarta e quinta. E aqui eu deixei algumas carnes preparadas para meu marido esquentar na semana. Mas ainda tem esse frango para fazer, ó. Então eu vou fazer com o restinho de coragem que me resta. Esse frango, quero fazer ele desfiado. Porque aí dá pra comer com pão e dá pra colocar na marmita. E também, vou aproveitar que eu tô fazendo a janta e vou fazer um hambúrguer. Da carne moída que eu fiz, eu separei 3 bolinhas assim temperadas pra fazer hambúrguer na airfryer. E aí, como fica um hambúrguer bem grande, é forte, né? Então, um pra cada um vai dar certo. Sobre o bolo, eu acabei nem mostrando mais pra vocês. Mas assim, ó, ele ficou bem gostosinho. Ele realmente é um bolo cremoso. Ele não fica fofo, né? Até meu marido achou que tinha ficado solado, mas não é, gente. Ele ficou bem gostosinho. Mas não é um bolo que fica fofinho, né? É um bolo cremoso. Na embalagem já tinha, né? Aqui sobrou um pouco de biscoito e palitinhos do café da manhã que a gente fez pro Dia dos Pais. E agora, gente, eu vou criar coragem para fazer o frango. E ainda tenho que arrumar meu cabelo hoje à noite. E volto aqui para encerrar esse vídeo com vocês. Oi, gente. Voltando para finalizar esse vídeo com vocês. Hoje já é outro dia. Eu já tô no meu trabalho, já almocei. Já lavei minha marmitinha e vou guardar. E eu queria falar para vocês que hoje eu tô gravando esse vídeo especialmente para essa querida aqui, que eu vou deixar o comentário dela aí de print para vocês, né? E, gente, eu me sinto muito... Chocolatezinho, ó. Eu me sinto muito lisonjeada com o carinho de vocês, né? E muitas vezes, assim, me cobrando por não estar presente aqui, por não estar gravando conteúdo aqui pro YouTube.
Mas vou ser bem sincera assim pra vocês. Eu sou uma pessoa que eu me cobro muito. O meu marido sempre fala isso. Ele diz que eu sou extremamente exigente comigo mesma, que eu sou muito perfeccionista. E muitas vezes eu quero pegar os melhores ângulos, às vezes eu quero gravar, mas a casa tá bagunçada. Aí eu penso, não, eu vou arrumar a casa primeiro, depois vou gravar. Ou então, às vezes, eu tô feia, sabe, com o cabelo muito sujo, sei lá, cansada. A maioria das vezes que eu não apareço aqui ou no Instagram é porque eu tô extremamente cansada. E quando eu tô cansada, gente, eu fico com a cara de destruída. Então, assim, aparecer com essa cara aqui pra vocês também, pra mim, não é muito legal. Mas eu entendo que não existe outra forma de manter as minhas redes sociais ativas se eu não mostrar a minha realidade mesmo, sabe? Não que eu não mostre a realidade para vocês, mas assim, ser menos perfeccionista com as coisas que eu faço aqui na internet, né? E também tem a questão, gente, a minha rotina é extremamente cansativa. Vou falar para vocês, eu estava conversando com meu marido sobre isso ontem mesmo, ontem à noite a gente estava falando sobre isso, né? O quanto a nossa rotina é cansativa, gente. O meu marido, desde quando eu casei, isso já há 16 anos, o meu marido trabalha à noite. Então, há 16 anos que o meu marido, ele não dorme à noite. Ele só dorme de manhã, né? Quando ele chega em casa. E a gente estava conversando sobre o quanto isso afeta a saúde dele, o quanto seria bom, né, se ele pudesse conseguir um trabalho em horário comercial normal, né? Mas para que ele conseguisse esse trabalho em horário comercial, eu precisaria estar em casa, né? Porque a gente não tem rede de apoio. Somos nós três, sempre fomos nós três. Em algum momento ou outro da nossa vida, a gente teve ajuda de amigos, né? A minha irmã, por um tempo, me ajudou bastante quando eu precisava, ela ficar com o Isaac, né? A gente teve em momentos pontuais, gente, mas no normal mesmo, no dia a dia, somos nós três e Deus, né, que é o principal. Então, a nossa rotina, a nossa vida sempre foi muito pautada no que a gente conseguia se virar nós três sozinhos, nós dois que somos adultos, cuidando de Isaac. Eu nunca me comportei de uma forma como se as pessoas tivessem a obrigação de me ajudar. Então, por exemplo, a minha mãe tem a obrigação de ficar com meu filho, minha sogra, sei lá, minha tia. A minha família como um todo não é uma família muito unida. Não é como aquelas famílias grandes. Primeiro que a minha família é uma família bem pequena, né? Então não é como aquelas famílias que você, eu posso, por exemplo, deixar o meu filho na casa da minha tia a semana inteira. Não, não tem como, e principalmente aqui, né, que a gente mora longe. E eu tava conversando com ele sobre o quanto eu tenho me cobrado ultimamente pelo fato de não ter tempo para nada. E a gente estava falando sobre essa questão do tempo, né? A gente até assistiu um vídeo no um programa que é aquele Roda Viva, sabe? Da GNT. Acredito que vocês conhecem. E o cara estava falando ali sobre a questão do tempo, né? O tempo é o bem mais valioso que nós temos. E hoje em dia, a nova forma de ostentação é ter tempo. Então, se você vê uma pessoa que tem tempo para ir para academia, para estudar, para cuidar da saúde, para cuidar da alimentação, para dar atenção aos filhos, fazer tarefa de casa junto com eles, que tem tempo para tudo e ainda consegue trabalhar e ser produtivo, você pode ter certeza que aquela pessoa 99% de certeza que é uma pessoa rica ou que conseguiu estabelecer um estilo de vida que de alguma forma ela conseguisse esse tempo. E hoje o nosso tempo é muito escasso, né? Então, gente, eu saio de casa às 5 da manhã, eu chego às 7 da noite, eu subo, pego meu caderno, volto para a faculdade e fico lá até 9h40, 10 horas da noite, dependendo da aula. E isso é de segunda a sexta. O sábado e o domingo são dias em que é como se fosse uma briga assim da minha mente entre descansar ou cumprir as obrigações que eu tenho para poder começar uma semana tranquila. Então eu não tenho outra escolha aqui no final de semana, não seja fazer as marmitas da semana, colocar as roupas para lavar, fazer as tarefas de casa junto com o Isaac, é, tentar criar conteúdo para as redes sociais, dar atenção para o meu marido, cuidar de mim. Gente, quantas vezes eu já não comecei a semana com o cabelo óleo puro? Literalmente óleo puro, porque são tantas coisas para fazer que em 2 dias eu não consigo, sabe?
E vocês não imaginam o quanto que eu me cobro por isso, o quanto que isso mexe com meus pensamentos. Quantas vezes eu acordo à noite pensando assim, eu preciso ter mais tempo para o meu filho. Como eu queria, gente, de verdade, como eu queria ter mais tempo para viver da internet. Quando eu digo viver da internet, eu vou ser sincera para vocês. Eu não tenho, assim, esse pensamento de que eu vou viver de publicidade, do AdSense aqui do YouTube. Eu não tenho esse pensamento. Mas quando eu falo viver da internet, é que o meu sonho é me formar. E quando eu me formar, eu quero atender online. Então, eu quero criar a minha própria agenda, decidir os horários que eu vou atender os meus pacientes. Eu quero poder ir para academia, cuidar da minha saúde. Só para vocês terem ideia, lá no Pernambuco eu fazia fisioterapia pélvica por conta do processo que eu passei de tratamento do câncer, né? E aqui eu vinha tentando há um tempo e agora saiu a minha fisioterapia, né? Pelo SUS. Só que, gente, eu não consigo ir porque é numa quarta-feira, às 9 horas da manhã. Quem é que consegue fazer fisioterapia quarta-feira, às 9 horas da manhã? Sabe? O meu filho, ele tem TDAH, ele precisa de uma atenção, assim, muito, muito forte, muito pontual em relação à escola, a reforço, fazer tarefa de casa, treinar a letra. Gente, são tantas coisas que eu, como mãe, como mulher, como criadora de conteúdo, como futura psicóloga, eu me cobro tanto. E eu fico pensando, meu Deus, sabe? Faz um milagre assim, me ajuda para que eu consiga ter uma rotina que eu possa encaixar tudo isso. Mas hoje, gente, a minha realidade é que eu preciso trabalhar. A gente acabou de comprar um apartamento, né? Já estou adiantando aqui para vocês. Quem não me segue lá no Instagram já tem alguns rios, então eu vou deixar aqui o Instagram para vocês me seguirem, mas provavelmente o próximo vídeo já vai ser sobre isso, contando sobre a compra do nosso AP, e a gente assumiu uma responsabilidade gigantesca. E eu não posso simplesmente jogar tudo pro alto, né? E dizer assim, agora eu vou sair do meu trabalho, que foi o que junto com o trabalho do meu marido, foi o que me proporcionou realizar o sonho da minha casa própria. Então, gente, meu coração fica apertadinho, porque eu queria estar aqui. Eu sei que tem muitas pessoas que dão conta de trabalhar, cuidar dos filhos e ainda criar conteúdo, mas eu reconheço os meus limites, as minhas limitações, eu não dou conta. Isso significa que eu vou abandonar o canal, abandonar tudo? Não. Mas eu cheguei num momento assim de sofrimento mental, de tanta cobrança, de me sentir diminuída por não estar conseguindo, que eu percebi que estava me fazendo muito mal. Então eu pensei assim, eu vou seguindo a minha vida. Sempre que eu conseguir postar, eu vou postar porque eu amo meu trabalho aqui na internet. Eu amo o carinho que eu recebo de vocês. Mas eu não vou me cobrar ao ponto de, por exemplo, às vezes estar extremamente cansada, como muitas vezes, gente, eu estava muito, muito cansada, dormindo à tarde, assim, no domingo à tarde, e eu pensava, em vez de estar dormindo, eu poderia estar gravando conteúdo, em vez de estar dormindo, eu poderia estar estudando, eu poderia estar resolvendo uma coisa, sabe? E eu percebi que eu estava me martirizando por isso, então eu estou tentando seguir de uma forma mais leve, me cobrar um pouco menos, porque o tempo é uma coisa que não volta, né? Todo o tempo que se passa, você só vive esse tempo, esse momento agora uma vez na vida, ele não volta nunca mais. E uma das coisas que eu mais tenho me cobrado é em relação a dar atenção ao meu filho, né? Ficar mais com ele, ser mais presente na vida dele, e é o que mais me dói. Eu, como mãe, assim, é o que mais aperta o meu coração, é essa questão de querer estar mais presente na vida do meu filho, e nunca ter tempo, né? Então hoje a gente trabalha muito, gente. A gente trabalha muito mesmo, vocês nem imaginam assim. E agora eu ainda estou fazendo um extra, né, de pintura artística facial. Já comentei lá no Instagram também, já tem algumas coisas. Mas qual é o nosso plano assim de vida, que eu acredito que Deus vai nos abençoar? Trabalhar esses próximos 2 anos até receber o nosso apartamento, para poder finalmente conseguir começar a estabelecer um estilo de vida mais desacelerado, começar a desacelerar um pouco, né? Mas até lá a gente precisa trabalhar muito, porque os compromissos são altos, os compromissos são muito altos. Mas eu não estou reclamando, pelo contrário, eu sou muito grata a Deus, porque é o que eu falei
pro meu marido. Há algum tempo atrás, essa vida que eu tô vivendo agora era a vida que eu sonhava. Só que a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde, né? E eu lembro que eu pensava assim, ah, quando eu tiver um emprego ganhando bem, meu marido trabalhando também, e tiver comprar a minha casa, e tiver isso, e tiver aquele tal, 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 tal. Só que a vida é assim, a gente tá sempre em evolução. E eu entendi que eu necessito de um estilo de vida mais calmo, menos acelerado, né? Eu até comentei com meu marido que eu era concurseira raiz, né? Cheguei a passar em alguns concursos, mas eram temporários, enfim. E eu falei pra ele, eu falei, ó, hoje eu entendo por que que Deus nunca me permitiu passar num concurso público. Porque eu acho que eu não conseguiria viver até a minha aposentadoria, até a minha velhice, cumprindo horário, batendo ponto, de 8 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta. Porque eu não sei vocês, mas eu tenho uma sensação de que eu tô perdendo tempo de vida, que eu preciso viver mais. Eu tenho essa inquietação dentro de mim. E muitas vezes eu me pergunto assim, tá, mas será que não é uma utopia? Será que eu não tô querendo demais? Porque 99% da população vive assim, trabalhando de segunda a sexta, só tem o final de semana. Mas eu acredito que quando Deus colocar algo no nosso coração e nos dá criatividade e capacidade para transformar nossa realidade, a gente consegue. Então hoje eu trabalho muito, meu marido também, para a gente conquistar a nossa base, que é a nossa casinha, que a gente já comprou, só falta pagar, imobiliar, comprar o nosso carrinho e pagar nossa faculdade, né? Se formar, e aí sim a gente poder estabelecer uma nova rotina. E muitas vezes vem vários pensamentos que eu queria conseguir expressar para vocês. De meu marido falou, mas só falta 2 anos até a gente começar a diminuir o ritmo. E aí ele falou, eu falei, mas se daqui a 2 anos for tarde demais, sabe? Porque eu já passei por um câncer e eu sei o quanto a minha rotina desregulada afetou na minha saúde. Eu sei a importância da dedicação dos pais nessa fase do desenvolvimento, né? No caso do nosso filho. E, gente, são muitas questões, mas a vida ela não é perfeita como na teoria. As coisas não acontecem perfeitinho como está nos livros de psicologia que a vida deve ser. A vida é real. Então, por exemplo, eu tô olhando para lá porque eu tô sozinha na sala e eu tô com medo de entrar alguém. Eu fico com vergonha de gravar na frente das pessoas, né? Mas, enfim. Eu falei pro meu marido que hoje existe muito essa questão de, digamos, essa cobrança, essa crítica em relação às mães que colocam filhos nas telas. Mas no meu caso, gente, eu sempre trabalhei muito, sem rede de apoio, e muitas vezes a tela foi a única solução para manter o meu filho quietinho ali perto de mim, debaixo do meu olhar, enquanto eu estava trabalhando, pegando encomenda, principalmente na época da confeitaria. Eu levava ele para a confeitaria comigo, colocava um colchãozinho no chão e dava o celular para ele. Então eu acho que não deve se exigir tanto, cobrar tanto das mães quando essa é a única saída. Mas ao mesmo tempo a gente não pode se conformar e dizer assim, ah, mas não tem outro jeito. A gente tem que achar um jeito, porque são os nossos filhos, são o maior presente que Deus nos deu. Então hoje tudo que eu faço, toda a minha luta, todo o sacrifício, todo o cansaço, é em prol de poder ter um tempo de qualidade com ele. É o que a gente chama de refúgios, ou de, digamos assim, santuários. O que seriam esses santuários? Seriam lugares onde você possa ir, ou momentos que você tira ali na sua vida, no seu dia a dia, para se dedicar somente à sua família, às pessoas que você ama, sem telas, sem nada. E é por esse motivo que eu luto hoje, para poder ter esses momentos de qualidade de vida. Bom, gente, agora que chegou pessoas aqui nessa sala, eu vou eu vou finalizar o meu vídeo, mas eu acho que o mais importante que eu tinha para falar com vocês, conversar, era sobre isso, para dizer que eu não vou abandonar o canal, eu vou continuar postando, mas não com tanta frequência como antes, né? Mas vai dar certo, só não me abandone e não esqueçam de mim. Não esquece de curtir esse vídeo se você ainda não curtiu, se inscrever e compartilhar para todo mundo.